te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e paz do Senhor Jesus. Deixar aqui a palavra do dia de hoje. Enquanto eu estava vindo para cá, e é um texto que fala muito ao meu coração, e assim como eu acho que você também passa por esse momento que muitas vezes a gente quer parar de orar, né? Parar de pedir ao Senhor, porque parece que a nossa oração não está sendo ouvida, parece que as nossas orações não tá tendo resposta do Senhor. E aí, quando eu estava já chegando aqui no meu trabalho, o Senhor falou no meu coração, né, assim, se você acha que tem um tempo de você parar de orar, eu quero te dizer que não existe esse tempo. A Bíblia nos ensina em alguns versículos, e eu quero explanar, eu quero falar com você, que nessa manhã acordou talvez desmotivado a orar, até pensar assim, eu não vou orar não, porque Deus já sabe mesmo de todas as coisas, de tudo que eu preciso, então não precisa eu orar, né, assim. Eu quero te dizer que a Bíblia nos ensina por meio de vários versículos, passagens da Bíblia, que nós devemos ser perseverantes na oração, que independente de a gente muitas vezes se encontrar cansado, né, assim, achar que as nossas orações não estão sendo ouvidas, ou o que está, né, acontecendo com a nossa oração, para onde na verdade ela tem sido levada, onde ela tem chegado. E aí Deus me lembrou de um texto muito forte de Romanos. Eu queria que, se você pudesse abrir aí, Apocalipse capítulo 5 e o versículo 8. E o versículo 8, que diz o seguinte: ao recebê-los, 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Aleluia! Muitas vezes a gente se encontra num momento em que, como eu digo a você, né? Às vezes você está dizendo, eu não vou orar mais não, porque parece que Deus não me ouve, parece que a minha oração não chega ao trono, eu não sei onde fica a minha oração, se passa nem do teto, né? Assim, porque eu tenho orado e ainda não tenho tido a resposta, porque você está, na verdade, querendo esperar a sua resposta, né? E não a de Deus. Mas nessa manhã não é o foco da ministração, mas é simplesmente perseverar na oração. E o Senhor, quando eu estava vindo, estava me fazendo, a gente conversando, eu e o Espírito Santo de Deus, a gente conversando, e o Senhor ministrando no meu coração, porque muitas vezes você chega àquele momento que diz, nossa, já orei, faz anos por esse pedido, eu tenho orado constantemente, né, por esse pedido, mas parece que minha oração não tem sido ouvida. Então eu vou parar, eu quero dizer para você que não tem esse momento, e nenhum momento da Bíblia nos ensina que nós devemos parar. Em Apocalipse, né, a gente vê aqui a leitura que as nossas orações não simplesmente estão sendo jogadas ao vento. O anjo do Senhor, ele vem com taças de ouro e leva as nossas orações como incenso à presença, ao trono de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Tessalonicenses, que é muito conhecido, 5:17, ore continuamente, ou seja, ininterrupto, todo momento, ter uma vida de oração, mas orar por aquele pedido. Não como algumas pessoas não compreendiam, mas eu só posso orar uma vez.
Eu não oro outra vez pela mesma coisa, porque Deus sabe de tudo, então vai ser como repetição. Não, querida, é você colocando diante de Deus, né, como foco, como objetivo, até que você responda. A Bíblia fala lá também no livro de Samuel, que o povo, quando estava em Gilgal, o povo diz a Samuel, né, não cesses de clamar por nós, orar, apresentar ao Senhor aquela petição. Ele disse, não para, não deixa de orar, não deixa de orar até que, né, você obtenha a resposta de Deus. Às vezes tem crente que justamente até pega esse texto, né, diz, não, eu não vou orar não, porque o Senhor não gosta de vã repetição, está repetindo, porque ele já sabe de todas as coisas. Ou aquele crente que desmotivado confunde e dizendo assim, eu não vou orar, pois Deus já sabe de tudo, eu já orei, já coloquei diante do Senhor, não vou repetir, não vou orar mais por esse e vou esperar Deus agir. A Bíblia nos ensina que não tem tempo de pararmos, né? Ou seja, a Bíblia diz que nós temos que orar constantemente, ter uma vida de oração, mas orar também, né? Constantemente. A gente vê muito conhecido também a palavra lá no livro de João, né? Lucas 18, quando o Senhor ensina, quando aquela mulher passa o tempo todinho pedindo ao um juiz inútil, né? Um juiz que não temia Deus. E o Senhor ali ensina, né, que devemos ser perseverantes na oração. Devemos orar sempre, constantemente, nós temos que estar diante do Senhor. Esse texto, né, que o Senhor tem falado ao meu coração. Lá também no livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 12, diz assim: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. E aí eu tenho que citar esse texto que fala de fé, mas que diz muito daqueles que desistem. Lá no livro de Hebreus 11, quando 38, se não me falha a memória, o versículo 38, que ele vai dizer assim: espera um pouco de tempo, porque o que virá não tardará, né? Mas aquele que retroceder não tem parte comigo. A gente já ministrou nessa campanha que Deus não se apraz, Deus não se agrada daquele que retrocede, né? E aí Deus nos ensina por meio da sua palavra que na oração temos que ser perseverante. Querido, eu só posso parar de orar quando Deus me responder. Mesmo que a resposta dele não seja a minha, o que eu estava esperando, mas eu tenho que colocar em oração. Eu tenho que sempre estar colocando diante do Senhor a oração. Quando eu devo parar, pastora? Nunca. Constantemente você tem que colocar diante de Deus, porque a Bíblia nos ensina que não pense você que está servindo de vã repetições, ou que você não sabe para que direção está indo a tua oração. Tua oração está sendo elevada ao trono da graça, ao trono de Deus, né? O anjo do Senhor, ele vem com taças, colhendo as tuas lágrimas como incenso e colocando lá na presença do Senhor. Um Deus que nesta manhã que você se levantou, talvez dizendo assim: eu vou parar de orar por isso, porque eu não estou vendo resposta. Eu quero te dizer que Deus está dizendo para você, está dizendo para mim, que não pode parar. Você tem que orar, tem que clamar constantemente, orar sem cessar, né? Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos gratos e esperarmos nele, porque ele é a nossa resposta. É o Deus que a gente, quando olha, né, o povo de Israel, mesmo desobedientes, queridos, eles entendiam que ele disse: Samuel, não cesse de clamar, não para de orar, não para de interceder por nós. Ora, Samuel sabia, o povo sabia, Deus sabia que o povo estava ali em guerra, mas a Bíblia diz que enquanto Samuel parava, né, e Josué também, né, enquanto Moisés, que diga, estava com a mão erguida, o povo prevalecia, enquanto baixava a mão, ele
eles perdiam, e aí Arão e Ur coloca, né, uma pedra e segura, né, os braços para quê? Para que Moisés tivesse intercedendo até que ganhasse a batalha, né? O povo disse para Samuel: não cesses de orar por nós, de clamar por nós. Clamor é oração também, né? Ele disse: não cesses, não para, né? Até que nós venhamos a derrotar todos os nossos inimigos. Você só pode parar de orar. Por isso que você está colocando diante de Deus quando você tiver resposta de Deus. E se a resposta de Deus for não, Ele vai te responder, porque as suas orações não ficam sem resposta. Seja assim, aguarde mais um pouco, seja perseverante na oração. Persevere, coloque todos os dias diante do Senhor. Todos os momentos que você vai clamar ao Senhor, coloca diante dele, porque não é em vão. Ela está sendo levada ao trono da graça, né, do Senhor. O anjo tem colhido, seja lá a tua oração com lágrimas, com alegria, com júbilo, com intercessão, com clamor. Eu não sei de que maneira você está orando, em que fase da oração você está, mas eu quero te dizer que todas essas fases, né, ou de choro, né, ou de alegria, ou de petição, né, ao Senhor, nenhuma delas fica vazia, porque o anjo do Senhor, ele tem ordem de pegar as nossas orações e levar as nossas lágrimas e derramar, né, na presença do Senhor como incenso ao Senhor. E o Deus que ouve a oração, quando eu clamo, quando você clama, Ele diz para mim e para você: se você está pensando em parar, em desistir de orar por essa petição sua, o Senhor me levanta nesta manhã para dizer: não. Você tem que orar continuamente. Você tem que orar constantemente. Você tem que ser perseverante nesta oração. Você não pode parar de clamar. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de colocar diante do trono da graça. Porque tem um Deus que te escuta. Tem um Deus que te ouve e te responde. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Seja um agente abençoador, né? Você que já está, continua, né? Envia essa palavra, coloca nas tuas redes sociais, né? Essa palavra, porque talvez crentes estejam nesse momento tão desanimados, pensando: é hora de parar. Eu vou parar de orar, eu vou parar de pedir, né? E o Senhor dizer assim: não existe esse momento na vida do crente, porque Deus se agrada com aquele que persevera, com aquele que coloca diante dele, que aquele que não desiste de orar até que ele tenha a resposta. Não cesse de clamar. Que Deus abençoe. Um excelente dia para você.